Moradores do bairro Campinhos enfrentam dificuldades por conta dos reflexos causados pelas últimas chuvas em Vitória da Conquista. Veja também, pesquisadores do Instituto Federal do Ceará desenvolvem triciclo elétrico que se move utilizando exclusivamente energia solar. E ainda você vai conhecer a história do conquistense Diogo Cruz, vencedor do Campeonato do Nordeste de kart. Segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, o ESB Notícias, primeira edição, está começando. Olá, boa tarde para você. Muito obrigado pela companhia aqui no ESB Notícias. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Moradores do bairro Campinhos se queixam da situação que eles estão enfrentando após as chuvas na cidade. Casas foram invadidas pela água e as ruas do bairro estão em estado crítico. O feriado de Tiradentes deste ano ficará marcado na memória de Andréia. A casa onde ela mora, no bairro Campinhos, ficou alagada. Guarda-roupas, cama, geladeira, televisão. O que tinha em casa foi perdido. A chuva foi intensa demais. Acho que quando chegou aqui na porta, eu falei pro meu marido, a água vai entrar para dentro de casa. Aí já tinha estado na casa da vizinha e ele foi lá ajudar eles lá. Aí eu falei, amor, corre aqui que a água vai entrar. Aí ele falou assim, peraí que eu já tô indo, foi minuto. A água chegou aí dentro, entrou para dentro de casa. Aí alagou tudo. Ele ainda abriu um buraco na parede lá do fundo para ajudar, mas não teve jeito, que a água do fundo entrou pelo fundo e pela frente. A casa da vizinha também foi invadida pela água. Andréia e o seu esposo ajudaram a família a retirar as crianças da residência. Os vizinhos ainda não voltaram para casa, esperando o Marcelo terminar um serviço emergencial. Como eles têm ele tem um filho deficiente e a criança, como a casa está fedendo porque molhou, aí tem que tirar, descascar ao redor da casa para ver se ameniza mais. Cerca de 30 famílias do bairro Campinhos foram atingidas pelos alagamentos. Segundo os moradores, a enchente aconteceu por causa do transbordamento desse córrego que recebe água vinda da Lagoa das Bateias. Seu Manuel teve a casa invadida e contabiliza os prejuízos. A do menino meu ali foi 20 centímetros de água que entrou para dentro, está aqui no fundo. Né? Ainda bem que ele estava aqui naquele feriado, na sexta, porque ele correu, mas o irmão pegou as coisas e colocou tudo em cima da mesa. Cadeira, pegou aqui para colocar as coisas dele. Essa rua virou um rio no dia do alagamento e em alguns quintais ainda é possível ver a água empoçada. Na casa de Débora, a sala foi invadida pela enchente. Foi tudo tão rápido que a família não teve reação. Faz uma hora, a invasão da água chegou muito rápido também. Assim que começou a chover, a gente já ficou também esperto, porque quando chove que a rua alaga, o quintal também alaga. Aí meu pai teve que fazer até aquela barreira ali na porta para nas próximas chuvas não acontecer o que aconteceu esse ano. Morando aqui há mais de 20 anos, seu João não acredita que a contenção será suficiente. Todo ano nós estamos vivendo nessa mesma situação. Todo ano. Tem que fazer a barreira, que não fazer fica dentro d'água. E minha casa está toda danificada, o reboco já caiu tudo, por causa da imobilidade que é demais. Já perdeu muita coisa aí na casa? Rapaz, o ano passado eu perdi os colchão. Perdi os colchão, perdi. Perdi. A Defesa Civil veio e não fez nada, o vereador não fez nada, e aí fica de jeito. A gente pede ele, pelo menos, para abaixar mais a rua, ele fala que não pode. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, da UESB, está com seleção aberta para a formação de cadastro de reserva de professores supervisores da educação básica. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Paulo Marcelo Marini Teixeira, coordenador do PIBID aqui da UESB, que vai trazer mais informações. Professor Paulo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao UESB Notícias. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho do que se trata essa seleção, como que ela vai acontecer. Ok, bom dia, boa tarde, né? Mário e companheiros, é um edital que saiu por conta de uma chamada que a gente chama de segunda chamada, né, do edital CAPES 23/2022, e ele nos permite ampliar o escopo do programa, tanto para supervisores, que é o caso desse edital da qual a gente está falando agora, como de alunos também. Vai sair um edital aí, eu penso que ainda essa semana, com uma chamada para alunos.
E com isso a gente vai ampliar o número de vagas que o PIBID e o ESB oferece para uma ordem de mais de 500 bolsistas, entendeu? E para isso a gente precisa de supervisores, que são aqueles professores que atuam nas escolas da rede pública de ensino e acompanham esses alunos junto com o coordenador da UESB de cada núcleo nas atividades do PIBID. Então, basicamente, esse edital número 100 de 2023, ele vai fazer uma chamada para cadastro e, na sequência, os núcleos participantes dessa fase da chamada vão poder contactar parte desses professores para começar a participar do projeto. A gente espera que ainda em maio. Certo. Professor, gostaria que o senhor falasse qual a importância desse programa para o fortalecimento da educação básica. Esse programa, o PIBID, que é um programa de bolsas de iniciação científica, ele é um programa federal financiado pela CAPES, para participação de universidades e escolas do país inteiro. E ele é um programa fundamental, não só no sentido da gente pensar a melhoria da educação básica, mas principalmente pela via da formação de professores, da formação inicial nas licenciaturas, nos cursos de licenciaturas. Então, ele é um programa voltado, como o próprio nome diz, né, para a iniciação à docência, que liga, que conecta os nossos estudantes de licenciatura desde o início do curso, que era uma reclamação antiga da comunidade de educadores, né? A distância dos professores que estavam sendo formados em relação à escola, porque, em geral, eles iam para as escolas somente no final do curso por conta dos estágios, e depois do advento do PIBID, essa estada, esse contato com a escola, essa comunicação com a escola, com os professores da escola, com as atividades da escola, começa a acontecer por conta do PIBID, desde cedo, com alunos que participam do PIBID do primeiro ano, do segundo ano. Eles só podem participar até atingir 60%, né, do curso integralizado. Portanto, é um programa essencial nesse sentido. Além do mais, como se não bastasse tudo isso que eu já disse, ele oferece bolsas, né, que hoje para os alunos é uma bolsa da ordem de R$700, então ele também nos ajuda, né, a pensar a permanência desses nossos alunos na universidade, já que esse é um dos gargalos que mais impactam os cursos de licenciatura, né? A gente perde muitos alunos porque simplesmente eles não conseguem arcar com os custos do estar na universidade. Então, o programa, a partir do momento que oferece essas bolsas, e pensem, nós temos um programa aqui na UESB da magnitude de mais de 500 bolsas, entendeu? Então, ele é um programa muito significativo para os alunos, para a UESB, para os nossos cursos de licenciatura e para as escolas e para a formação de professores. Certo, eu gostaria que o senhor falasse, então, quais os critérios para participar dessa seleção do PIBID. No caso desse edital, número 100, eu estou com ele aqui na mão, 100.223, nós temos 14 núcleos. Eu tenho que dizer eles aqui, porque disso depende, né, a inscrição dos professores que querem participar. Então, os núcleos são os seguintes: em Jequié, biologia, artes, pedagogia, química, matemática, educação física e português. Aí em Vitória da Conquista, inglês, filosofia, pedagogia, sociologia e física. E no campus de Itapetinga, os cursos de pedagogia, os núcleos, né, do PIBID de pedagogia e o interdisciplinar, biologia, física e química. Os requisitos para os candidatos, para os professores da educação básica que queiram participar do edital, é que eles têm que ter o curso de licenciatura, a formação, numa dessas áreas, seja lá nas áreas que eu falei, nos núcleos de Jequié, de Conquista ou de Itapetinga. Eles têm que ter experiência mínima de 2 anos no magistério e estar
em sala de aula, ministrando disciplinas ligadas a essas áreas que eu mencionei. Por exemplo, um professor que queira participar do núcleo de biologia aqui de Jequié, ele precisa ter, portanto, formação nessa área, na área de ciências biológicas, precisa ter experiência mínima de 2 anos de magistério na educação básica e estar atuando atualmente, regularmente, ministrando disciplinas lá na escola, nessa área de conhecimento, nessa disciplina do currículo. Além do mais, a escola que ele atua tem que estar cadastrada, né, como participante do PIBID. Esse cadastro é feito por meio das secretarias de educação, mas a gente pode viabilizar ele a partir do momento que o professor queira se inscrever, e ele tem que dedicar, né, 10 horas semanais às atividades do projeto e preencher o currículo na plataforma CAPES da Educação Básica. O endereço está lá no edital, né? Agora a plataforma CAPES da Educação Básica vai voltar a se chamar plataforma Freire, né? E os candidatos precisam entrar lá no endereço que está indicado no edital e preencher um currículo, que é um currículo simples, porque ele também é um documento que tem que ser entregue por conta das inscrições. Então, basicamente, os principais requisitos dos candidatos são esses que eu acabei de mencionar. E os outros, demais, cada candidato pode dar uma observada no item 4 do edital, que ele detalha esses requisitos na especificidade que a gente precisa, tá bom? Podem ser realizadas até o dia 5 de maio. O senhor falou aí a respeito do currículo. Quais outros documentos são exigidos para os profissionais que querem participar dessa seleção, professor? Então, depois que... deixa eu ver aqui, eu preciso abrir aqui, que a gente não tem isso de memória, né? Os documentos para as inscrições são os seguintes: a ficha de inscrição, que é o anexo 1 do edital, que ele vai encontrar na própria página da UESB, lá onde está o edital, uma carta de intenção nos termos da linha B do subitem 8.1 do edital, a cópia do diploma de graduação, documentos de RG e CPF, uma declaração de ser profissional do magistério na educação básica em efetivo exercício há pelo menos 2 anos, como eu disse, né? Como eu mencionei, e a declaração da escola especificando o nível de ensino e a disciplina, a modalidade de ensino em que esse professor atua, uma declaração de que ele está disponível nessas 10 horas semanais para desenvolver as atividades do projeto para a qual ele vai se inscrever, e a cópia do currículo que eu mencionei, que ele preenche lá na plataforma CAPES da Educação Básica e depois produz uma versão em PDF e vai anexar junto com a documentação em arquivo único, tudo isso num arquivo único em PDF para enviar para o e-mail 2022pibid@gmail.com. Vou repetir, 2022pibid@gmail.com. Certinho. Professor, muito obrigado pela participação aqui no ESB Notícias, trazendo essas informações sobre essa seleção do PIBID. Obrigado pela disponibilidade. Vamos agora conferir como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta segunda-feira, o dia será nublado em Vitória da Conquista, com possibilidade de garoa a qualquer momento. A temperatura mínima prevista é de 18 e a máxima de 27 graus. Na terça-feira, o dia segue fechado, com possibilidade de tempestades à noite. A temperatura mínima prevista é de 18 e a máxima de 26 graus. Na quarta-feira, o tempo abre. A temperatura oscila entre a mínima de 18 graus e a máxima de 26. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Tempo fechado em Itapetinga. As temperaturas oscilam entre a mínima de 21 graus
e a máxima de 30. Em Jequié, o dia será nublado. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 30. Em Anagé, o tempo é parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 20 e 32 graus. O UESB Notícias primeira edição vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco você vai ver que uma campanha foi criada para ajudar uma mãe que está em Salvador em busca de tratamento para a filha com um problema raro no coração. E ainda hoje, pesquisadores do Instituto Federal Baiano desenvolvem triciclo movido à energia solar. É no instante só, já a gente volta. A partir de agora, você vai poder acompanhar a nossa programação ao vivo, de onde estiver e na hora que quiser, com o novo aplicativo da UESB FM. São 24 horas da melhor programação musical, cultural e jornalística ao alcance da sua mão. Para baixar, busque o aplicativo pelo nome da rádio, UESB FM, na loja virtual do seu smartphone. Instale e aproveite o seu conteúdo favorito. É a rádio que você gosta de ouvir, agora também no seu celular, 24 horas por dia. UESB FM. Informação, formação e conhecimento. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não. Nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço e dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O UESB Notícias primeira edição está de volta. Vamos agora pedir um minuto da sua atenção para contarmos uma história de força, determinação e muito amor. Nossa amiga Cristiane Santana, apresentadora do Universiência, vem enfrentando desde 2022 uma grande batalha. Em busca de um tratamento para sua filha, Anelisa, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara, ela se encontra neste momento em Salvador e precisa da nossa ajuda. Confira mais na reportagem de Manuela Scipione. Cris, como é chamada pelos mais íntimos, sempre teve o desejo de ser mãe. Há 2 anos, a família estava tentando realizar o sonho e em 2022 veio a boa notícia, a gravidez. Foi uma alegria sem fim, até passar pelo pré-natal e descobrir que sua gravidez era de risco. E no ano passado, na realidade, uns 2 anos eu já estava planejando, ser mãe. Comecei a fazer alguns exames e nesses exames eu descobri que eu tinha uma dificuldade para engravidar, que eu tenho um mioma no útero, muito grande e que impediria a gestação. 4, 5, 6 meses se passaram e veio a notícia que Cris tinha sofrido um aborto. O que ela não esperava era que ela não estava grávida apenas de 1, mas de 2 bebês. Então aí começou o maior cuidado de todos, o repouso absoluto, para que a neném conseguisse se desenvolver e crescer saudavelmente. Porque eu engravidei, na verdade, de 2 bebês, de gêmeos, bivitelinos. Com 6 meses de gestação, eu acabei perdendo 1 e não sabia que a Ana tinha ficado lá dentro do útero, ali numa parte que a gente não tinha ainda descoberto. Só 1 mês depois é que eu descobri que eu ainda continuava grávida e a Ana estava lá desenvolvendo toda bonitinha ali dentro do meu útero. Só que, por ser uma gestação de alto risco, eu precisei me afastar do trabalho, tive até episódios de hemorragia, precisei ser internada um período no hospital, tive que ficar o restante da gestação todinha em casa, de repouso.
mesmo com todo cuidado, eu tive uma pré-eclâmpsia quando eu estava com 35 semanas de gestação, que levou a eu ter que fazer uma cesárea de emergência, né? Aninha veio ao mundo com 1,6 kg, tão pequenininha e indefesa. Mas a família de Cris foi surpreendida mais uma vez. Anelisa foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita. As cardiopatias congênitas são um conjunto de formações na estrutura ou na função do coração, que surgem durante o desenvolvimento fetal. A cada 1.000 crianças, 10 nascem com algum tipo de cardiopatia congênita. E segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30.000 crianças nascem com o problema no Brasil. E aproximadamente 40% precisam realizar a cirurgia ainda no primeiro ano de vida. E este é o caso de nossa Aninha. Que ela tem um problema na veia do coração, que com 2 meses de gestação, essa veia ela se divide. Só um profissional mesmo aqui para explicar melhor para vocês como é que funciona o trunfo. E no caso dela não se dividiu e acaba levando mais sangue para o pulmão do que o necessário, né? Então acaba provocando uma chamada hipertensão pulmonar. Que isso é grave e a única forma de tratamento é só a cirurgia. Devido à condição que Aninha nasceu, precisou de muita atenção. Desde seu nascimento, dia 3 de março, Aninha está sob cuidados médicos. Quando ela nasceu, ela teve que usar um aparelho de suporte respiratório, né, por conta do coraçãozinho. Só que no mesmo dia ela ainda conseguiu ficar em ambiente, né, sem precisar de suporte ventilatório nenhum. Mas menos de uma semana depois, por exemplo, ela não conseguia mais mamar, porque toda vez que ela ia sugar, acabava cansando, né, por conta da cardiopatia. Os médicos já tinham alertado a gente sobre isso. Poucos dias depois, ela precisou de um suporte de oxigênio, né? E a partir desse momento, os médicos até nos falaram, olha, ela precisa de uma vaga na UTI. Ela não tinha, até essa vaga nós precisamos lutar em Vitória da Conquista. Aninha está hoje em Salvador, internada na UTI pediátrica Santa Isabel, aguardando para realizar a cirurgia. Porém, por estar fora da cidade que reside, Cris está tendo que arcar com muitas despesas, que não são nem um pouco baixas. Amigos e familiares estão se solidarizando e realizando vaquinhas para auxiliar em seus gastos básicos. Se você quiser se juntar a essa corrente do bem, basta realizar um Pix para o telefone 779-8801-3942. Repetindo, 779-8801-3942. Mas mais do que ajudar financeiramente, Cris deseja orações para que a Aninha se recupere logo. Aproveito para fazer um apelo a você assistindo essa reportagem que está conhecendo a minha história, a história da minha pequena guerreirinha, que se ore por nós. Perdão, me emociona às vezes. Mãe, é tudo igual, né? Só ora pela minha filhinha, para ela superar logo isso. E a gente voltar para a Vitória da Conquista, com ela bem saudável, para que ela venha conhecer a terrinha dela, a terrinha que a mãe dela tanto ama, que eu vou ensinar ela a amar também. E a gente fica aqui orando e torcendo para que a pequena Anelisa consiga todo o tratamento necessário e que fique bem. E claro, fica o nosso pedido para que você de casa também se junte nessa corrente de solidariedade, porque toda ajuda será bem-vinda. Por meio do edital 091/2023, a UESB abriu o processo seletivo para os cursos de graduação nos 3 campi, voltado para candidatos portadores de diploma de nível superior. O repórter Luiz Salviato traz mais informações. Olá, são 367 vagas disponíveis ao todo. Aí elas estão divididas por campos, né? 160 para o campus de Vitória da Conquista, 74 para Jequié e 133 vagas para o campus de Itapetinga. Sobre este assunto eu converso agora com o professor Reginaldo Pereira, que é pró-reitor de graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor, como funciona a seleção de portadores de diploma? Primeiro, vale destacar que esse processo seletivo para portadores de diploma de curso superior é mais uma forma importante que a universidade aprovou no seu Conselho Superior de ingresso aos cursos de graduação da nossa universidade, né? Nós temos o vestibular, temos o SISU, temos processo seletivo de transferência interna e externa
E agora, né, já tivemos processo seletivo especial também para a composição de vagas remanescentes. E pela segunda vez, né, segundo semestre consecutivo, a gente lança aí o edital para portador de diploma, né? Destacamos, né, que os candidatos aí possam estar atentos, né? As inscrições elas vão até o dia 7 de maio, até a próxima semana, e os candidatos deverão, para fazer inscrição, acessar o sistema de inscrição, né, acessar o nosso site lá, www.uesb.br. Em editais você vai encontrar o edital para portador de diploma, e a partir daí também você precisará anexar ao sistema de inscrição um documento de identificação sem foto, o histórico escolar e também inserir o diploma de nível superior. Como acontece a seleção, professor? A seleção ocorre a partir da análise desses documentos, que é a primeira fase, né, que habilita os candidatos que apresentaram a documentação, e a segunda fase é uma prova a prova escrita, né, uma redação que ocorrerá no mês de junho. Quem pode participar? Qualquer pessoa que possui diploma de curso superior e que tem interesse em acessar algumas de outras vagas desses cursos nossos que estão disponíveis no edital, ele está habilitado a fazer o processo seletivo, e a partir do mês de agosto, ele sendo aprovado, a gente já inicia as aulas com esses estudantes. Vamos reforçar então para o pessoal de casa como fazer a inscrição? Acesse o site da UESB, www.uesb.br, né? Selecionar editais. Em editais você identifica edital para portador de diploma, acesse o sistema de inscrição, preenche seus dados, anexa os documentos, anexa também o pagamento da taxa de inscrição, e a gente deseja boa sorte a todos os candidatos. Até o dia, só para a gente reforçar para o pessoal não perder a data? Até o dia 7 de maio, e a gente reforça aí uma oportunidade de você fazer um curso superior de qualidade na nossa UESB. Muito obrigado, que chance, hein? Voltamos ao estúdio. O UESB Notícias vai agora para um breve intervalo. No próximo bloco você vai conhecer uma pesquisa do IFC, onde foi desenvolvido um triciclo movido exclusivamente com a energia solar. E ainda a história de um conquistense campeão nas pistas de kart. É num instante só, já já a gente volta, não sai daí. Chuta que é macumba! Ele é o negro de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. É isso mesmo, chinelo virado. Já pensou tanto que você se preocupou por falta de informação? Não, chinelo virado não é nada demais, mas a vida é. Não deixe a desinformação prejudicar a saúde dos seus filhos. Vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas já conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinação em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não deixe que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar nossas crianças em risco. Vacine, ame, proteja, vacine nossas crianças. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. Hoje, 1º de maio, é uma data para celebrar e homenagear a classe trabalhadora. Ela é celebrada em boa parte do mundo. Para falar mais sobre este assunto e também sobre as questões da saúde mental no trabalho, a repórter Manuela Sepioni conversou com o psicólogo Pedro Roberto Ivo das Neves e traz mais informações. Olá para você que está acompanhando o UESB Notícias. É isso mesmo. Hoje é o Dia do Trabalhador, né? E esse dia serve para lembrar da nossa luta, que é diária.
E para falar sobre a saúde mental no trabalho, nós estamos aqui com Pedro Roberto Ivo das Neves, ele que é psicanalista e professor da UESB e vai falar um pouquinho para a gente sobre a saúde mental do trabalhador. Professor, seja muito bem-vindo, né? Obrigada pela sua participação. Começar falando aqui para a gente, né? O trabalhador sofreu bastante no passado, né? Que as condições de trabalho realmente eram lastimáveis, mas as coisas foram melhorando com muita luta, né? E com o tempo. Então, trabalho é quando, digamos assim, a lógica do trabalhador é quando rompe o escravagismo e esse esforço que produz para um outro passa a ser remunerado, né? Então, você tinha no século XIX garotos que eram remunerados, que trabalhavam em minas, trabalhavam em indústria têxtil, trabalhava em uma série de situações de produção no mesmo nível que um adulto. Hoje nós temos, felizmente, a retirada das crianças do mundo do trabalho para irem para o mundo da educação, da formação. E temos ganhos enormes que ao longo desses anos, ao longo desse século e meio ou mais, a classe trabalhadora conseguiu angariar para si. É importante, né, que a gente saiba diferenciar isso, né? Claro que a gente tem o nosso dever enquanto trabalhador, mas a gente tem uma vida além do trabalho que deve ser respeitada, não é isso, professor? Isso. Por isso que quando você negocia um trabalho que lhe faz bem, né, no sentido de que você está contente com aquilo que você faz, o seu desempenho é um desempenho legal. Então, se algo está no mesmo ponto do trabalhador sem algo que lhe traz satisfação, há uma ruptura, há uma desorganização mesmo, ele se desorganiza em relação àquilo, compreende? As ideias se tornam difíceis de pedir ajuda, fica desencorajado a manifestar sobre isso no trabalho, tem medo de procurar o setor de pessoal para poder tratar dessa questão. Então, tudo isso gera aquilo que se chama de estresse. Para quem está em casa aí, né, fala para a gente quais são esses principais sintomas, né, esses iniciais, para que a pessoa procure ajuda, né, que ela entenda que ela está passando por isso. Uma palavrinha que se usa, um significante é abstinência, né? Porque, na verdade, o sujeito está sem vontade de trabalhar, ele perde a vontade de trabalhar. Outras vezes, ele se aproxima do trabalho e começa a sentir angústia, começa a sentir vários sintomas corpóreos podem aparecer, como dores, como, digamos assim, sensação ruim gastrointestinal, não é? Dores de cefaleias, dores de cabeça que se repetem, insônia. Então, todas essas coisas são manifestações daquilo que está sem solução no inconsciente. Professor, para finalizar, fala aqui pra gente, né? Quais dicas você deixa para quem está em casa e não está percebendo, né, que o trabalho está fazendo mal? Quem que ela deve procurar se ela já está com angústia muito grande, está com estresse muito grande? Escuta. Então, se você está com preguiça, com moleza, se sentindo sem vontade de ir para o trabalho, eis aí os sintomas se manifestando. Desconfie disso. Então, a mensagem que eu deixo para vocês no Dia do Trabalho, nesse dia maravilhoso como referência para todos nós, é trabalhem menos. Achem mais modos de viver sem trabalhar tanto. Achem mais modos de viver os desejos que você tem, os desejos mais autenticamente seus. Aquilo que lhe traz prazer, lhe traz satisfação. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelas informações e por esse debate muito bacana e importante. Tá aí, pessoal, a dica, né? Trabalhar é bom, mas cuidar da saúde é muito melhor. Voltamos com você aí no estúdio. É bem verdade que no Ceará o sol brilha forte o ano todo. Desta forma, pesquisadores do Instituto Federal do campus de Mandacaru resolveram aproveitar essa potencialidade e desenvolveram um protótipo de um triciclo elétrico que se move exclusivamente com energia solar.
A mobilidade urbana e a poluição estão entre os principais problemas das cidades ao redor do mundo. Por isso, as energias renováveis são a esperança de um futuro mais sustentável e eficiente. Estamos no campus de Maracanaú, do Instituto Federal do Ceará, o IFCE, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui, no Centro de Pesquisa e Tecnologia, um veículo diferente e ao mesmo tempo simples e inventivo tem chamado a atenção. Trata-se do triciclo solar fotovoltaico, um meio de transporte que aproveita a energia desse sol que brilha forte em terras cearenses praticamente o ano todo para oferecer um conceito barato e prático de locomoção. O equipamento dispõe de um painel solar que capta a energia e funciona como teto. A placa está conectada a esse sistema de controle e gerenciamento de energia, que, por sua vez, liga-se a uma bateria de lítio. No guidão estão a chave de acionamento, o mostrador do nível de bateria e também um pequeno display. Há um modo eco de funcionamento para economia de energia, um botão para selecionar a ré e também, claro, uma buzina. Os pedais são utilizados como força auxiliar em terrenos mais difíceis ou em caso de falta de carga na bateria. O professor Luiz Daniel Santos, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, explica como surgiu essa ideia. Esse conceito surgiu no início do ano 2022. Tá? Eu estava tentando buscar algumas opções para tentar associar a ideia de sustentabilidade, tá, junto à eletromobilidade. Então, eu investiguei um pouco dimensional de painel, um pouco de alguns veículos relativamente leves que nós temos de forma acessível, fácil aqui no mercado, e eu acabei encontrando essa combinação interessante de tentar unir um painel solar fotovoltaico comercial, fácil de ser encontrado aqui no mercado, e um triciclo. E aí nós fomos atrás, até a metade do ano, de comprar os demais materiais que foram necessários para tornar real essa ideia. Como, por exemplo, a parte de acionamento, a parte de rastreamento de máxima potência para extrair o máximo possível de energia desse painel e resolver alguns problemas que vão existir ali, que todo veículo elétrico ele tem, como, por exemplo, a questão de você precisar de um ponto de recarga. Aqui nessa solução não, ela já traz isso no seu conjunto. O triciclo também possui boa autonomia e capacidade de carga. Esse protótipo aqui, ele está com uma estimativa de 90 km de autonomia somente na bateria. Ele é complementado com mais 90 pelo painel, porque a quantidade de energia que a bateria armazena, ela é muito similar à quantidade de bateria que o painel consegue fornecer. Então se espera ter em torno de 180 km de autonomia e uma velocidade máxima ali dos 40 km por hora. O protótipo é apenas uma das iniciativas de pesquisa nessa área desenvolvidas no IFCE de Maracanaú. A equipe do campus tem o objetivo de transformar a unidade em referência em energias renováveis. Nós estamos aí participando do Energif, que é um curso de qualificação aí numa parceria com a CETEC MEC, né, Multicamp também. Desenvolvemos agora aí sobre a ideia do professor Luiz, o triciclo solar. Estamos partindo para o novo desafio de construir um carro elétrico, né? Inclusive já conseguimos o carro e o motor elétrico para dar o pontapé inicial nesse projeto, e a gente tem um trabalho mais ousado, que é de tornar Maracanaú um centro de referência em energias renováveis, onde a gente deseja que ele seja o guarda-chuva de todas essas ideias, né? Esse centro de referência, aonde o ponto central dele é um laboratório de eletromobilidade, que aí inclui todo e qualquer modal voltado para a mobilidade, né? Que use aí energia elétrica, e a gente tem como foco de fonte as renováveis, né? Sobretudo a fotovoltaica. O caminho ainda é longo, mas não há dúvida de que a criatividade e a inovação presentes nas instituições públicas vão nos impulsionar na direção de um futuro mais ecologicamente correto, que já pede passagem. Essas e outras pesquisas você confere no Universiência todos os sábados às 2h30 da tarde aqui na TV UESB. Chegou a hora de falar de esporte. Nós vamos conhecer agora a história do conquistense Diogo Cruz, vencedor do Campeonato do Nordeste de kart. Apaixonado pela categoria, Diogo é conhecido por se destacar nas pistas. Tem criança que coleciona brinquedos. Diogo coleciona troféus.
Eu tenho 25 troféus e 13 medalhas. Isso tudo com apenas 12 anos. Imagina só, uma vida a toda velocidade. Aliás, tudo aconteceu tão rápido na trajetória do garoto que demorou um tempinho até cair a ficha do pai. Ele estava diante de um campeão. E na brincadeira do kart race, quando ele foi brincar pela primeira vez, e ele bateu o recorde da pista em 3 segundos, na primeira vez que ele foi andar, na minha mente, eu parei e falei, alguma coisa tem ali. Só que a Conquista não tem tradição no esporte, nós não tínhamos experiência em nada assim nesse sentido, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Na casa da família estão troféus e medalhas, além, claro, dos seus brinquedinhos ultravelozes. Olha, eu admito que quando eu tinha uns 12 anos, que é a idade do Diogo, eu gostava mesmo de brincar de carrinho. Mas nada comparado a esses teus carrinhos aqui, cara. Eram muito diferentes. Os meus carrinhos são muito diferentes. Muito mais velozes. Agora me conta aí, pra mim, que sou leigo, eles parecem iguais. Eles são iguais na pista? Não. Eles parecem iguais, mas são totalmente diferentes. Um é o motor 4 tempos e o outro é motor 2 tempos. São categorias diferentes, é isso que significa? Isso, categorias diferentes. A primeira categoria, que eu corro sempre, né? É a F4 Júnior. E a outra categoria é a Júnior, que eu corro só em corridas internacionais. Agora eu soube que você voltou lá de Aracaju com o troféu, mas voltou também com um apelido novo. Lourinho Voador, é isso? Isso mesmo, me botaram esse apelido. Pegou? Pegou. Tira aí o boné pra gente ver esse cabelinho. É o Lourinho Voador. É. O apelido novo surgiu neste dia aí. Momentos que ficarão para sempre na memória do Diogo. E do pai dele também, que quase não acreditou no que estava acontecendo naquela pista lá em Aracaju, no sábado passado. Bem, o Diogo chegou bem preparado para o evento nacional, com pilotos de todas as partes do país. E tinha um piloto chamado Cabelinho, que era de lá da pista, que era um grande desafio. E nos treinos ele era mais rápido, ele já vinha sendo mais rápido em todos os treinos. Mas na hora da tomada que monta o grid, ele fez a pole, ele era o primeiro. Mas na balança, no peso, faltou 50 gramas. A gente foi surpreendido pelo calor e a temperatura de Aracaju e acabamos perdendo a pole por causa de 50 gramas, onde ele foi obrigado a largar em último. Para mim não tinha mais esperança, né? Mas a dele ainda tinha. Onde o Diogo, nas 2 classificatórias, foi obrigado a largar em último, mas ele conseguiu fazer 16 ultrapassagens, chegar em segundo e virar a volta mais rápida da corrida. Tanto na primeira como na segunda classificatória. E como as pessoas reagiram naquele momento? Cara, a torcida era pro Cabelinho, mas quando você vê o povo apaixonado pelo automobilismo, vê um piloto sair de último, passar 16 karts ali na corrida e chegar em segundo, a torcida passou a voltar para ele. Aracaju em peso estava na torcida pelo Diogo Cruz. E qual será o próximo destino do garoto? Bom, as vitórias do Diogo aqui no Brasil estão carimbando o passaporte dele para sonhar longe. As pistas do circuito internacional de kart parecem estar cada dia mais próximas. Bem, com esse título agora nacional, é a primeira vez que a Bahia tem um piloto de 12 anos com um título nacional. Isso é muito importante para a Bahia. E o Diogo, ano passado, ele teve alguns resultados muito importantes, e um foi na Copa do Brasil, onde ele ficou em 6º numa categoria 2 tempos, que ele foi inscrito, e onde ele recebe uma carta internacional que dá direito a ele correr no Campeonato do Mundial na Europa. E a gente está montando esse plano de levar o Diogo para a Europa, porque qualificação ele já tem. Ele não tem o recurso, que são 12 mil euros. Mas as empresas de conquista, os apoiadores, prefeituras, governo da Bahia, nós estamos todo mundo em campanha, em trabalho, para que possa conseguir o recurso. E em setembro, o Diogo ser o primeiro piloto do Nordeste a correr no Mundial fora do país. O UESB Notícias primeira edição de hoje fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações você confere no UESB Notícias, segunda edição, logo mais às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. Muito obrigado pela companhia, um bom feriado para você e até mais.